Olá a todos, cumprimento aos que estão assistindo essa fala no nosso quarto Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e a Natureza e no primeiro Congresso Internacional Paisagem, Espaço Urbano e Sustentabilidade, que está acontecendo entre os dias 29 e 31 de outubro em formato remoto. Meu nome é Newton Becker, eu sou arquiteto paisagista, sou professor da Universidade Federal do Ceará, do Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design. Bom, hoje eu vou apresentar aqui para vocês e deixar já um vídeo sendo apresentado, que é bem autoexplicativo, né, sobre um projeto chamado Corredor Cultural. O projeto do Corredor Cultural, e depois nós colocamos o nome criativo, né, também, é um projeto que a gente chama de projeto de desenvolvimento institucional. Né? Então, ele é um projeto feito por pessoas da universidade para a universidade. Né? Aqui a gente tem uma timeline, né? O projeto se iniciou em 2023 e ele ainda está em desenvolvimento. Né? Hoje a gente está numa etapa mais de diálogo com a Prefeitura de Fortaleza para saber das possibilidades de executar o projeto. Né? Esses são os campi da Universidade Federal no Ceará, e em Fortaleza nós temos outros campi. Né? Nessa região central é onde fica o campus Benfica, né? Que seria um ponto inicial de trajeto do corredor cultural, e ele se estende até um outro campus que está sendo instalado em Fortaleza, também da Universidade Federal do Ceará, que é o campus Iracema, e ele termina num terreno, né, onde havia um hotel, né, que foi condenado por suas questões, né, estruturais, por ter ficado abandonado por bastante tempo. Né. O projeto ele permeia vários equipamentos, né, tem esse início no Benfica, e ao longo dessa parte do vídeo a gente vai ver quais são esses equipamentos que ficam ao longo do corredor. Né. Então, a equipe do projeto, que não é uma equipe pequena, né, ela fez esse inventário, né, incluindo tanto os espaços que estavam ali imediatamente ao longo desse eixo, né, que é a Avenida da Universidade, que chega até o centro. Né. O objetivo inicial era que a gente chegasse até esse ponto aqui, que a gente chama de Estação das Artes, né, onde existem vários equipamentos ligados à cultura e às artes, né, por exemplo, também o Centro de Design do Ceará está nesse ponto, né, que é o CUIA, e a partir desse momento a gente já se aproxima do litoral, na Praia de Iracema, né, onde a gente já vai chegando perto aí do outro campus universitário, que é o campus do Benfica. É uma região que tem praias bem tradicionais aqui de Fortaleza. A Praia de Iracema, acho que foi bem conhecida no contexto do turismo brasileiro como um lugar boêmio, né? Foi um ponto de veraneio inicialmente, e depois, né, foi absorvendo essas outras atividades mais lúdicas ligadas ao lazer, gastronomia, né, e a vida boêmia. Então, nós chegamos aos detalhes do projeto, executivos, né, em termos de paisagismo e urbanismo, plano de vegetação, né, tentando contemplar a diversidade, né, de espécies até pelos contextos diferentes, né, e fizemos também algumas elaborações de imagens, né, para tornar os propósitos do projeto inseridos, né, de uma forma mais fácil para um público bem amplo. Né. Um dos pontos principais é esse cruzamento que fica entre duas avenidas-chave do projeto, que é a Avenida 13 de Maio e a Avenida da Universidade, onde a gente teve bastante cuidado, né, com as questões das travessias, mas também tentando recuperar, né, um elemento que pudesse ser mais brando em relação ao tráfego. Né. Nesse cruzamento existia uma fonte, inclusive, né, nos tempos, né, que esse bairro ainda se chamava Gentilândia, né, um bairro muito charmoso aqui de Fortaleza, né, que ainda preserva algumas casas bem interessantes, e a gente tentou colocar, né, trazer de volta
essa situação, né, de uma paisagem mais interessante para o pedestre, né, com uma releitura, né, desse cruzamento de uma forma mais sutil, né. Aqui a gente vê alguns equipamentos que a gente propõe como efêmero, né, que pudessem já ser instalados para preparar o corredor para o que virá em termos de obra mais incisiva, né. Bem no trecho inicial do projeto, né, no bairro Benfica, a gente tem a nossa reitoria, né, então é um prédio que foi construído a partir de uma casa pré-existente, que era a casa da família Gentil, que sofreu uma ampliação, né, e se tornou esse prédio em formato de H, que abriga, né, hoje algumas atividades administrativas, mas cada vez mais incorporando tanto lugares de recebimento, né, de visitantes, né, de pessoas com as quais a universidade tem dialogado, e também algumas atividades de exposição, né, no pavimento térreo existe essa grande área expositiva, né, que também fez parte do projeto do corredor cultural. Aqui a gente vê os jardins, né, que estão sendo propostos. O projeto inicial dessa área, né, da reitoria é do Haroldo Barroso, inclusive, né, então nós preservamos, né, os caminhos que ele traçou, que são muito bonitos, né, e que tem uma geometria bastante característica do tempo, né, da arquitetura mais aderente ao modernismo, e propusemos, né, que essa área se tornasse uma área de exposição de esculturas, né? Então já existe uma que é de um reitor, né, inicial, que inclusive esteve junto da fundação da universidade, mas incorporando outras esculturas do repertório de artistas locais, né, e brasileiros, né? Então, esse vídeo é um vídeo institucional, né? O propósito de elaborar esse vídeo, né, foi justamente tornar ter acesso, né, uma ferramenta mais fácil que pudesse ser divulgada através do WhatsApp, né, mídias sociais. Então, esse foi o intuito de elaborar um vídeo áudio explicativo bastante simples, né. E outro material que eu estou mostrando agora é uma grande prancha, né, aqui a gente não vai conseguir ver, né, como ela foi impressa, mas é uma prancha que tem impressa nos dois lados, que dobrada forma um caderno, tem uma capa rígida, né, foi o material que nós entregamos ao nosso governador, Elmano, né, na ocasião da visita dele, né, à exposição do corredor, né, que ficou no nosso Museu de Arte por cerca de um mês, né, quando a gente recebeu representantes parlamentares, prefeitura, né, o governador, para tentar dialogar sobre as possibilidades, né, isso desde 2023, 2024, inclusive havendo uma mudança, né, de gestão nesse período da prefeitura, tá? Nessas pranchas a gente coloca, seguir um roteiro, né, que é o roteiro de assuntos, né, e conteúdo para um projeto preliminar, em nível de preliminar, que possa ser licitado. Então, o objetivo dessas pranchas foi fazer indicações, né, que amarrassem o projeto em seus propósitos, né, justificando algumas tomadas de escolha, como por exemplo essa que eu mostro aqui num zoom, né, é a região central, aqui onde está passando o cursor, e a gente vê aqui duas situações, né, em que é o uso residencial e o uso de comércio e serviços, e a gente percebe que praticamente um é negativo do outro, né? Então, o nosso centro, assim como outros centros urbanos, ele é bastante concentrado, né, de serviços e equipamentos, mas com poucas moradias, né? E é uma região que tem uma boa oferta, né, de pontos de ônibus, de chegadas de vias principais, né? Então é um nó ainda bastante importante na nossa cidade, né? Aqui a gente tem uma simulação de escoamentos, né, com uma hipossometria em que a gente vê as áreas mais baixas e as mais altas. Essas linhas representam o movimento do escoamento, né, a partir da topografia, sem considerar aí que, né, vão ter um desenho diferente por conta das vias. Mas vejam aqui, né, que o traçado do corredor, onde o cursor também está passando, que é essa linha aqui que faz uma leve diagonal,
ela é uma cumieira, né? Então, percebemos, né, que é uma área relativamente fácil, né, em relação à sua drenagem, né, porque é uma área que não recebe escoamento, mas sim que a partir dela os escoamentos partem, né, e como o projeto ele teve, como a gente pode ver aqui nesse corte, a incorporação de alguns conceitos, né, como a infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza. Aqui a gente vê, por exemplo, uma célula de biorretenção, né, que consiga aí ampliar a permeabilidade, né. O próprio corredor funciona como um eixo de conexão, né, de áreas livres que possam fazer esse provimento de serviços ecossistêmicos, né, e por isso a gente fala que o corredor é parte de uma infraestrutura verde, e também, né, incorporando alguns componentes e arranjos de soluções baseadas na natureza, né. Então, nesse corte a gente vê esses elementos, né, o pavimento drenante, tentamos também organizar, né, a parte de instalações numa calha, uma calha técnica, né, que pudesse aí ficar sob o piso, e tem uma questão interessante, né, que são esses, o que a gente chamou de tapetes, né, que eles fazem um corte transversal na via, né, essa é a avenida da universidade, em que a gente dispõe, isso é um trabalho de uma colega, né, do nosso Instituto de Arquitetura e Urbanismo e Design, que é a professora Alexia Brasil, que fez esses grafismos, né, que fazem uma leitura, né, de algumas questões, né, do Ceará, como a jangada, por exemplo, né, a onda do mar, né, as folhas das árvores. Incorpora isso num piso, né, em painéis no chão, né. As cores foram muito baseadas nas cores que já existem na reitoria, né, para manter uma unidade. A reitoria tem esse tom rosa, a gente tentou incorporar isso nos passeios, né, para dar uma leitura, né, um entendimento de que faz parte de um projeto, né, que está ligado à universidade. Essa cor rosada ela é bem característica dos prédios históricos de Fortaleza que estão na universidade. Tá? Infelizmente, né, por uma demanda do setor de mobilidade de Fortaleza, né, considerando a regulamentação que já existe, a gente teve que suprimir essas paginações, né, porque recebemos a indicação de que o cruzamento das vias, né, com o pedestre, precisa deixar bem definido, né, o que é do carro e o que é da pessoa que caminha ou do ciclista. Isso foi impeditivo para a gente, né, seguir com a ideia dos tapetões, né, que alguns são maiores, mais vultosos, né, e fazem essa conexão entre algumas áreas de interesse importante. Aqui a gente tem outros materiais que utilizamos, né, isso aqui é um vislumbre do que poderia vir a ser um complexo, né, edificado do Museu de Arte e do Instituto de Arquitetura, pensando em possíveis ampliações, né, fotos emblemáticas, né, da situação, que, apesar disso ser uma exceção, né, a gente até tem um trecho bem organizado de fiação aérea, né. Essa maquete ela era um vislumbre aí mais avançado, né, do que poderia ser algumas áreas como as casas de cultura, né, em que eu tenho bastante área livre, que eu pudesse incorporar alguns princípios de biorretenção mais amplos, né, então você percebe aqui que o piso está elevado, né, e que toda essa parte aqui de baixo pode ser uma grande área de infiltração, visto que, como eu falei antes, né, nós estamos numa área de cumieira, né. Essa imagem traz carnaúbas, né, coperníceas, na verdade, que são a copernícia a copernícia prunífera é a nossa árvore simbólica, né, uma palmeira que é adotada aqui como símbolo do nosso estado. Inclusive ela está, né, no próprio brasão da universidade, e aqui eu mostro uma coleção de coperníceas, né, que são coperníceas de outros lugares do mundo, Flórida, Estados Unidos, né, em geral, outras mexicanas, né, enfim, é uma coleção bastante significativa, né, está numa fazenda que hoje pertence à universidade,
e poderia abastecer um repertório de copernices, que seria um extrato arbóreo bastante adequado para uma área urbana, né? Então aqui a gente tem a divisão em trechos, né, pensando que como é uma obra longa, né, que tem cerca de 2,6 quilômetros até chegar na Estação das Artes, ela causaria bastante transtorno, né, durante a sua execução. Então pensamos num formato também que essa condução de execução poderia ser, né, feita em etapas. Aqui temos uma foto bem do cruzamento, né, da Avenida 13 de Maio com a Avenida da Universidade, onde eu falei que existia essa fonte, né, que foi transferida para uma praça, e aqui a gente tem, né, mostrando o rosa característico de tratamento das fachadas dos prédios históricos da universidade. No caso aqui a gente tem a Casa de Cultura Alemã, né. Seguindo, nós temos aqui um mapa que eu vou mostrar mais adiante com mais clareza, né, indicando alguns pontos principais no trecho 1, que vai do Benfica até chegar na Faculdade de Direito, onde existe uma praça bastante generosa, né, que é a Praça Clóvis Bevilacqua, e a partir disso, né, a gente entra no centro, que é uma área, né, para a qual a gente não desenvolveu uma proposta mais bem definida, porque a gente não conseguiu estabelecer um diálogo, né, com essa comunidade de comerciários, né, que é o principal uso, né, que existe no centro de Fortaleza, tá? Aqui mostramos maquete, né, que foram bastante elucidativas, né, para a explicação do projeto, como é que funcionaria o sistema viário, a relação dos espaços livres com os espaços construídos, né, para entender que essa região do Benfica, aqui é a Avenida da Universidade, aqui é a 13 de Maio, né, é uma área ainda bastante generosa em relação à proporção de espaços não edificados, né, aos edificados, a esse trecho aqui que a gente vê que não é verticalizado, né, com exceção dessas torres que são relativamente novas, né, o bairro, né, ele permanece bastante horizontal, né, e muito verde. Então, para além das áreas livres que pertencem à universidade, né, nós temos praças, né, que é a pracinha da Gentilândia, que remete ao nome da família Gentil, né, que era proprietária da residência, que foi, né, ampliada para se adequar a ser a nossa reitoria, né. Aqui nesses quadros mais destacados nós temos o que a gente chamou daqueles tapetões, né, que receberiam aquele grafismo e que a gente não pôde utilizar, né, e acabamos decidindo tomar outro rumo, né? Esse foi o primeiro estudo em relação a essas pavimentações, né, que a gente teve o indicativo de suprimir, né, para se adequar às regulamentações de tráfego. Aqui a gente tem um mobiliário, né, que se inspira num mobiliário que foi desenvolvido pela arquiteta paisagista Nícia Bormann, né, que foi docente do nosso instituto e que tem, né, uma carreira bastante consolidada e reconhecida em todo o país. Ela fez um jardim geométrico, né, então nós trouxemos exatamente a proporção desse jardim que foi implementado na nossa escola de arquitetura, né, colocando aí os grafismos da professora Alexia, né, que a gente vê aqui nessa composição que, a partir de algumas peças bastante simples, né, feitas com ladrilho hidráulico, a gente conseguiria alcançar, né, várias composições bem interessantes, né, que remetessem à identidade do Ceará e da universidade, né, como as jangadas, as folhas, o sol, né, e até grafismos ali que são bem lúdicos, né, e trariam bastante alegria e arte, né, para o chão. Isso é também uma forma de tratar os nossos espaços livres, tá? O ladrilho, né, a gente indicou algum que tivesse um acabamento antiderrapante, né, para que ele se adequasse aí às questões, né, do pedestre e também de durabilidade, tá? E termino essa parte aqui desse material com um vislumbre, né, essa massa vegetal, ela é existente, né, mas a partir dessa quadra, né,
Depois que a universidade começa a ficar mais pulverizada, né, esse quadrante realmente ele é praticamente todo da universidade. A partir desse ponto, que é a Rua Juvenal Galeno, né, isso já é uma simulação de como o corredor poderia ser até chegar na Praia de Iracema, onde a gente vê aqui o mar e alguns espigões, né, que são usados como área de lazer importante de Fortaleza, tá? Continuando em relação aos outros materiais, né? Nós também fizemos livros-relatos, né, que são, na verdade, o relatório que é utilizado, né, tanto para sedimentar os produtos do projeto, né, como também fazer uma prestação de contas, né, como o projeto recebeu recursos da própria universidade e de fundações para ser desenvolvido, né? Então esse é o material que fica como relatório, né? E como a nossa equipe ela foi formada também por designers, né? Aí tivemos alunos, né? Que a Princesa Trindade, o Eric, a Ana Maciel, né? E aqui trago o nome, né? Fica devidamente registrado nesses livros relatos, né? De todos que contribuíram para que esse projeto pudesse ser desenvolvido, né? É um projeto que está ali no processo de receber o ISBN, então é provável que ele fique mais publicizado, né? Então, todo o desenvolvimento de identidade, aqui baseando, vou retornar aqui, né? Para a capa, para entender que o projeto do corredor incorpora o grafismo, né, da professora Alexia, né, e a partir dessa inspiração propõe outros formatos, né, como a própria identidade do corredor, que é essa folha de cajueiro, né, que simboliza esse caminho que vai divergindo para outras possibilidades, né? Então a gente entende que esse eixo principal do corredor, né, ele segue a Avenida da Universidade, mas ele também amplia as possibilidades, né, para outras áreas, né, do entorno imediato, né? Então aqui cada caderno tem sua temática. Esse segundo que eu estou abrindo, ele é mais técnico, né, e dá acesso também às pranchas, né, que foram desenvolvidas com os detalhamentos, né? E aqui faço uma ressalva, né, só para mostrar que nós, ao diminuirmos o número de faixas atual, né, na Avenida da Universidade, que são de 5 faixas para veículos para 2, né, e hoje esse é o nosso gargalo, porque existe uma demanda, né, da prefeitura para que se confirme tecnicamente que essa redução é possível, né, visto que a Avenida da Universidade ela congrega várias linhas de ônibus que seriam difíceis de serem transportadas para outro eixo, né? Mas nesse vislumbre, né, que é bem provável que essa redução fique de 5 para 2 ou 3 faixas, a gente privilegia a ciclofaixa como um lugar para inserir a vegetação, né, colocando aqui um tratamento, né, que é no piso para que ele fique mais aerado, né, que foi muito baseado naquele sistema de Silva-Cell, né, em que eu consigo deixar o solo menos compacto para que as árvores se desenvolvam, né, mais como esperado, né. A princípio nós até pensamos num piso que pudesse ser estruturado através de um pedrisco, né, mas em conversa com os ciclistas, né, o pensamento de ter isso mais como uma trilha urbana, né, que pudesse ser mais vegetada, isso acabou voltando um pouco atrás, né, para um tratamento urbanístico mais tradicional, mas sempre privilegiando, né, a questão da permeabilidade, né. Seguindo com os outros cadernos, né, nós temos aqui outros projetos paralelos que foram feitos a partir do corredor. Esse daqui foi um bem relevante, né, que trata do projeto paisagístico para a reitoria, né, como um lugar que já atrai visitantes, né, mas que pudesse atrair mais para as suas áreas livres, né. Hoje a Pró-Reitoria de Cultura, que é a Pró-Reitoria nova, né, da universidade, que está bastante aí
à frente desse projeto, né? Faz um movimento bem interessante de atrações, né, na concha acústica da UFC, da reitoria, né? São atividades bastante inclusivas, e o que o projeto propõe através do tratamento dos seus jardins, né, o nivelamento de todas as áreas, né, para que não haja uma distinção entre o que é pavimento do carro, né, para o pavimento do pedestre, visto que é uma área, né, com trânsito bastante livre, que a gente pudesse, né, incorporar alguns elementos de vegetação que transformassem, né, a reitoria num lugar mais bonito do que já é, né, porque já é um bosque bastante significante para a região da cidade, né, do bairro, e que né, tem esse atrativo em relação à atração, né, a ida dos visitantes, né, inclusive pais com seus filhos, né, ali gostam de ficar nessa área de bosque. Aqui a gente tem um outro projeto, né, que é nessa praça que vai ser implementada, né, preliminarmente, enquanto o projeto final, né, que provavelmente será de um centro cultural, não é instalado, né? Então havia lá um motel, né, um prédio chamado São Pedro, que era um misto de residência e hotel, né, com arquitetura bastante significativa, importante, e que por questões, né, comerciais ele foi abandonado, sendo ocupado, e ele acabou recebendo uma condenação e sendo demolido, né? Isso foi bastante polêmico na nossa cidade, mas foi um passado que realmente não consegue ser recuperado, e a proposta da UFC, enquanto atual usuária, né, do terreno, é que se instalasse um centro cultural, e nós fizemos um projeto, né, para esse hotel, né, para esse terreno do hotel, em que a gente resgata alguns elementos da alvenaria, da circulação vertical, né, que a gente tem os elevadores, né, o perímetro do projeto, do edifício, tentando trazer uma lembrança, né, do que já foi, inclusive propondo um memorial bastante singelo, né, para uma estrutura remanescente, né, que por talvez um descuido tenha ficado lá durante a demolição, né? Seguindo em relação aos outros livros relatos, né, a gente tem um aqui que eu acho que foi o mais difícil entre as atividades do corredor, né, que aqui a gente tem a nossa equipe dessa atividade especificamente, né, que contou muito com as pessoas do design e a nossa técnica da universidade, né, a Thaís, que está aí de branco, né, e temos como professores o professor Roberto, que está aí com suas vestes, né, pro rito de colação de grau, né, mas nessa ocasião o evento foi a concessão do títulos honoris causa a Maria Bethânia, né? Então foi uma cerimônia bem bonita, né? Os dois professores que estão nessa imagem, o professor Roberto e o professor Diego Rica, né, disponibilizaram a equipe deles de projeto, né, para fazer essa obra de arte projetada na concha acústica, onde a cerimônia foi conduzida, né? Nesse dia particularmente a luz estava, né, perfeita, e essas são algumas temáticas, né, que o grupo desenvolveu a partir de uma leitura, né, dessa cultura dos orixás, né, dos elementos que estão ligados ao orixá da artista, né, o búfalo, a borboleta, a dona Calô, a flor, né, a flor amarela, e aí entram, né, outras abstrações, né, da trajetória da artista com movimento, né? A gente acabou também incorporando as árvores nas projeções, isso foi bem interessante. Também avançamos, né? A equipe avançou em projeções com projetores diferentes, né? Que tivessem uma continuidade. Isso é bastante complexo, né? O resultado foi muito bom, mas ele demandou, né, realmente uma dedicação bastante intensa da equipe inteira. E o último relato, ele é mais uma síntese, né, do orçamento, do processo de projeto,
indicando aí as possibilidades de diálogo, né, com os processos aí de execução do projeto, né, porque por fim a gente deseja, né, que os nossos projetos se tornem realidade. E para terminar, né, vou mostrar aqui as últimas peças mais chaves desenvolvidas, né. Nós temos aqui um mapa que demonstra, né, o corredor ao longo desse eixo aqui, que é o primeiro trecho da Avenida da Universidade, e o conceito, né, em relação à amenização do tráfego, né, para que a gente conseguisse alcançar essa redução de faixas, foi um entendimento de que o próprio Benfica funcionaria como uma rotatória, né? Então, a partir desse ponto aqui que antecede esse quadrilátero, né, que é o quadrilátero do Benfica, onde estão em preto as edificações da universidade, e aqui nessa área edificada as casas baixas, né, bem tradicionais do Benfica, e as suas duas praças, né, que são bastante utilizadas aqui pela comunidade acadêmica, né, e das pessoas que passam pelo bairro. Então a ideia, né, é que houvesse esse desvio por vias já existentes, e que esse trecho, né, esse cruzamento da Avenida 3 de Maio com a Avenida da Universidade, que é esse eixo que vai chegar no centro e na Praia de Iracema, ele pudesse ser aliviado em relação, né, ao tráfego aí de veículos, principalmente os particulares, né. A ideia é que as linhas de ônibus, né, coletivo, do transporte coletivo permanecesse. Temos também aqui um material que foi bem interessante, que a gente chamou de oitiva, né? Então aqui foi uma escuta de pessoas, né, que se disponibilizaram a conversar, né, sobre o projeto do corredor. Então são professores do Instituto, são docentes de outras áreas, aqui como Felipe Loureiro, né, que é do Departamento de Transportes. E aqui a gente registrou, né, não através de aspas, não é exatamente a fala de cada colaborador, né, mas pelo menos as ideias principais, né, e isso ficou também como parte da exposição, né, do corredor. E aí, por fim, a gente tem esses instrumentos, né, que são gráficos mais fáceis de ser compartilhados. Isso foi feito por um bolsista do projeto, né, que é o Luan, numa tentativa de demonstrar, né, de uma forma bastante simples, qual é o conceito principal do projeto, né, que é justamente fazer essa redução do tráfego. Aqui a gente tem a situação atual, né, com bastante área, né, para veículo, como eu falei, e a partir da proposta, né, uma redução para as duas faixas. Isso foi feito em dois formatos, né, um horizontal e um vertical, para facilitar justamente, né, o compartilhamento desse material, né. Aqui ao fundo da minha tela, né, que eu tenho colocado estrategicamente, porque temos participado de algumas reuniões, né, e enquanto a reunião se instala, né, essa imagem fica exposta. Então, isso é uma ilustração, né, juntamente com a maquete eletrônica, né, ainda com alguns ajustes a serem feitos, né, o tamanho, as dimensões aqui da vegetação proposta. A gente acabou exagerando para dar uma ênfase na mudança que vai ocorrer, né, mas trazendo também um certo leitura lúdica, né, a partir de bioindicadores, né. Então, por esse verde existir, isso não é uma montagem, né, esse verde está aqui, né, com exceção dessas carnaúbas, né, que estão implementadas aqui nesse eixo. Essa área é bastante verde, então a gente tem uma avifauna e uma fauna, né, bastante intensa, né. Então aqui a gente tem as maritacas, às 5 horas da tarde, né, a gente ouve todo o canto dessas aves, né, do bando que elas, né, se conduzem. E também temos o que a gente chama aqui de sonim, né, que é o sagui, que é esse primata, né, que frequenta bastante as áreas do campus, né. Então eles acabaram se tornando aí mascotes nessa ilustração feita pelo Eric também, né, que é aluno do design e bolsista do projeto. Bom, então
para encerrar aqui minha fala, e agradecer aí todos pela atenção, e para os que ficaram comigo até aqui, né, que o objetivo da apresentação desse projeto foi muito, né, colocar para uma discussão ou reflexão, né, o papel do arquiteto paisagista, né, também na condução e coordenação de um processo que ele é técnico, mas ele também é político, né? Porque quando a gente começa, né, a fazer proposições para uma cidade e que impactam uma comunidade muito ampla, né, como essa região congrega muita gente que vem de outros municípios e chega em Fortaleza, né, nesse ponto, então é algo que a gente tem que demonstrar de uma forma bastante séria, né? Então a equipe, né, que é bem ampla, ela optou, né, por utilizar mídias diversas, até imersão mesmo, né? Então, a equipe do laboratório de experiência digital, ela fez toda a modelagem para que esse projeto fosse visto de uma forma tridimensional, imersiva, né, com os óculos de imersão, de realidade aumentada e virtual. E todas essas linguagens, né, elas foram bastante positivas, né, para que a gente pudesse demonstrar o potencial do projeto e dialogar com os atores, né, necessários e envolvidos, né, nessa missão, tá? Então, agradeço a todos, né, pela escuta, espero que esse material ele sirva aí para a gente refletir, né, sobre as possibilidades de atuação do arquiteto paisagista, né, e de outras disciplinas na nossa paisagem, especificamente, né, na nossa paisagem urbana, que é onde a maioria de nós está e vive. Obrigado a todos e até breve.